Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez aí em nome de Jesus para trazer a você a meditação da Palavra de Deus no campo de batalha espiritual. E dentro deste campo faremos grande caminhada aprendendo também a lidar com esses conflitos espirituais e a poder entender. Amém? Vamos seguir em oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos, teus filhos, cada inscrito deste canal. Eu tenho pedido a tua bênção sobre as suas vidas. Alcança-os pela tua misericórdia. Deus, repreenda toda retaliação. Dá-lhe sabedoria e entendimento do seu dia a dia. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém, querido. Graças a Deus, então. Nós estamos aí abordar aquele assunto, né? Por que o diabo tem tanta fúria dos humanos? Por que ele nos odeia tanto? Antes nós de entrarmos nessa meditação, não se esqueça, deixa seu like, se inscreva, compartilha aí em nome do Senhor Jesus. No cantinho da tela tem aí também o QR Code nosso no Instagram, Terapiando no Caminho. Vai lá, dá uma olhadinha lá, participe lá, veja nossas postagens em nome do Senhor Jesus, tá bom? E caso queira aí uma consulta, é somente mandar mensagem, entrar em contato no WhatsApp, que está ali o número, e nós estaremos aí para auxiliar em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos então adentrar nessa questão. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, né? Nós lemos: no princípio criou Deus o céu e a terra porém era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então segue o princípio da criação ali. Nós percebemos que quando você faz toda a leitura do versículo 1 ao 32, é perceber que diz: e tudo que Deus fez era bom, perfeito, não havia nada de mal, nada de ruim. Deus criou tudo com perfeição. Porém, nós já abordamos que o mal ingeriu-se do coração, originou-se do coração de Satanás, e muitas vezes ele, sendo um ser cheio de glória e de esplendor, ele então partiu ali para nos atacar após ser expulso. Então o que nós vamos ver aqui em nome do Senhor Jesus? O que acontece? Depois da queda, né, do diabo, que ele perdeu todo o direito, né, e fez de tudo depois para conseguir ser o Deus deste mundo, porém ele perdeu todo o direito no sentido que ele não poderia mais estar diante de Deus. Ele foi expulso da presença de Deus pela sua desobediência, porque ele cresceu o seu coração. Então Deus, como já disse, Deus o expulsou. Deus não aceitou mais ali que ele pudesse ser um ministro de louvor ou estar diante de uma situação ali de adoração. Deus então o expulsou diante da sua presença. O versículo 4 de 5 de Lucas fala assim: elevando-se, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrando me adorades. O que acontece nessa questão? O diabo, ele falou uma inverdade aqui para Jesus, uma inverdade. Vamos se dizer uma verdade, mas uma metade de uma verdade. Porque o que nos dá a entender? Quando você pega para ler a parte de Gênesis ali, quando Deus criou o homem, Deus o colocou no jardim, depois da costela ali, formou a mulher dentro do jardim. Então, Deus dando início desse novo projeto, dessa nova criação maravilhosa da humanidade, e Deus colocando ali o jardim no Éden, e eles se tornando guardiões ali no jardim, o que nos dá a entender, segundo o Salmo 19 fala assim, versículo 1: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então a criação é uma demonstração da glória de Deus, né? Uma das maiores provas da sua existência é a humanidade, isso nós não podemos esquecer. Mas o que acontece? O adversário, ele sendo expulso, ele quis ser o Deus deste século.
Mas para assumir a responsabilidade de ser o Deus desse século, ele teve que tirar o homem de sua autoridade que lhe foi dada. Porque Gênesis deixa bem claro que Deus deu a terra ao homem para governar céus, mares. Então foi dada ao homem, foi dada a Adão, né, e a Eva para governar. Então quais são as áreas que o inimigo utilizou para tirar da mão da mão do homem essa autoridade que foi concedida ao homem? Quais foram os meios? Nós vamos ver as mesmas táticas que ele usou para enganar os anjos no céu, foi as mesmas coisas que ele utilizou para enganar o Adão e a Eva, ou a Eva e o Adão no paraíso. Quando você pega para ler Gênesis 3, ali você vai ter uma percepção bem interessante sobre isso. O capítulo 14 nos fala assim, já lemos esse versículo 13, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, ele pregando para os anjos. Então, primeiro, o diabo ele queria ser um ser independente de Deus. Segundo, queria colocar o seu trono acima das mais altas nuvens. Terceiro, queria ser semelhante ao Altíssimo, ele queria ter a mesma imagem de Deus na vida dele. Agora, quais foram os métodos que o diabo usou para tentar Adão e Eva? Você pegando para ler ali o Gênesis 3, você vai perceber. Mas vamos fazer essa leitura somente para você ali ter essa noção básica aí no nome do Senhor Jesus. Essa noção vai nos abrir um entendimento sobre alguns fatores. Então vamos lá ler aqui Gênesis, capítulo de número 3. Olha que coisa interessante, que nos diz assim, o versículo 1, nos fala assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto do que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente vocês não morrerão, porque Deus sabe, no dia que vocês comerem, abrirão os vossos olhos, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então foram abertos ambos os olhos de ambos, e conheceram que estava nu, e fizeram folhas de figueira para si como roupas. O que nos chama a atenção? As mesmas estratégias. Primeira coisa, quando você pega para ler do versículo 1 aí até o versículo 6, 7. Primeiro, como que o diabo conseguiu tirá-los do jardim? Como que o diabo conseguiu enganá-los? Primeiro fator, ele é o pai da mentira. Isso nós não temos dúvida. Ele é o pai da mentira. Então, primeiro, ele questiona a integridade e o amor de Deus. É o primeiro fator que o diabo faz. É que nem hoje. Hoje o diabo ele questiona a integridade e o amor de Deus. Deus sendo bom, como que Deus não vai permitir que vocês desfrutem desta árvore, deste fruto? Veja bem, vamos fazer uma análise aqui. Havia mais de 300 frutos ali para eles comerem. Mais de 300. Mas somente uma não podia mexer. E justamente nesta uma o diabo disse: Deus é ingrato. Deus não ama vocês. Então o diabo ele age em nossa mente. Primeira coisa questiona a integridade de Deus para conosco. Será que Deus nos ama? Se Deus me ama, por que Ele não me permite eu fazer isso? Então foi um fator interessante. Segundo fator, o diabo persuade Eva, chamando Deus de mentiroso. Então ele persuadiu Eva e disse: Deus é um mentiroso, vocês não vão morrer. Percebe que hoje não é diferente. Quantas pessoas que são anunciadores, que se dizem pregadores de uma nova teologia e questiona a integridade de Deus, questiona a palavra, quer mudar, torcer a palavra, chamando Deus de mentiroso. Então, a mesma estratégia que o diabo usou com Eva, ele está usando hoje. E diz ainda, e diz a eles que podem, olha que coisa interessante, ele afirma a eles que eles podem ser independentes de Deus. Independente, não, vocês podem ser independentes de Deus.
Vocês podem ter conhecimento do bem e do mal. Que erro tem nisso vocês ser independente? Qual é o seu erro nisso? Outro fator interessante. Eva acredita no diabo e come do fruto. Né? E também dá ao seu marido. Quantas pessoas acreditam na mensagem oculta de Satanás? Quantas pessoas acreditam nas mensagens negativas de Satanás e passam a realizar as obras do diabo? É que nem Jesus falou para os fariseus: vocês têm por pai o diabo, porque vocês executam as obras do diabo. Então tem muitas pessoas assim. Eles estavam cobertos pela glória de Deus e agora está despido desta glória. Eles estavam cobertos pela glória de Deus. Eles viam, eram pessoas inocentes, eles estavam nus. Então não tinha pecado, malícia. Eles estavam cobertos pela glória de Deus. Quando eles pecaram, eles perceberam que estava nu, porque eles perderam a essência da glória de Deus. E o que eles fizeram para cobrir essa vergonha? Fizeram roupas de folhas. Então o que acontece? Assim como o diabo se cobria de pedras afogueadas, porque já tinha perdido a sua glória, eles se cobriam de folhas para cobrir a sua nudez. Então o diabo, ele é estrategista. Então ele foi lá no jardim do Éden, justamente para poder tirar do homem a autoridade que lhe foi dada. E quando chegou perante o Senhor, Jesus disse: ó, todo esse reino e a sua glória me foi dada. E eu dou a quem Ele quer, a quem eu quiser. Né? Ele usou de artimanha, de malandragem, e conseguiu tirar do homem o direito que o homem tinha. Por esse motivo, hoje, ele é o Deus desse século. Ele é o Deus deste mundo. Né? Ele é o Deus deste mundo. Vamos orar? Senhor, o nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, derrama da tua graça, Pai, livra-nos das setas, dos dardos de inflamado maligno, coberta-nos com teu sangue, Deus, eu te peço. Ó Deus, que a tua graça seja sobre a nossa vida, sobre os teus filhos. Dê-lhes livramento a esta família, a este irmão. Ah, Deus, que o Senhor possa manifestar a tua glória em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, não se esqueça, deixa seu like aí, se inscreva, compartilha, vai lá no nosso Instagram, Terapiando no Caminho, vai lá fazer uma visita lá, compartilhar conosco lá via nossas mensagens, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, querido? Fica na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe.